Olá, pessoal. Eu sou Marta Beatriz, professora de pintura, e vamos começar a nossa semana da pintura. Essa aula aconteceu um imprevisto e ela precisou de ser gravada, mas nas próximas aulas, todas elas serão ao vivo e eu quero que você participe comigo. É muito importante que você se comprometa. Já coloca aí na sua agenda, não perca nenhuma aula, tá bom? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula dessa semana da pintura lucrativa. Serão 4 aulas e eu vou te mostrar como você pode ter a pintura em tecido como sua profissão, faturando mais de R$ 2.000 por mês com esse método. E esse método que eu desenvolvi e que eu vou te ensinar aqui na Semana da Pintura já transformou a vida de centenas de mulheres, não só no Brasil, mas também no mundo todo. E assim como ajudou todas essas mulheres, como me ajudou também, pode ajudar você. E aqui na Semana da Pintura, eu sei que você vai ter uma grande oportunidade. E eu sei que tudo isso, às vezes, até parece, né, que é impossível até de acreditar, porque você deve até pensar assim que eu estou exagerando, mas não é nenhum exagero, porque a pintura em tecido, ela pode ser sim a sua profissão. E você pode faturar muito bem através da pintura em tecido. Imagine você aprender a pintar rosas delicadas, fazer pinturas harmoniosas e aprender, né, também vários tipos de florais. E assim, são um leque de possibilidades que você vai ver que tem a pintura em tecido. Eu gostaria de, antes da gente iniciar, eu apresentar para vocês uma aluna muito querida do nosso curso Mulheres que Pintam, que transformou a vida dela através do método que ela aprendeu com o curso. Então, assista só o depoimento de Kátia. Olá, eu sou Kátia Alves de Betim, Minas Gerais, e vim aqui falar com vocês, em poucas palavras, como que o curso Mulheres que Pintam transformou a minha vida. Já tem um tempinho que eu pinto, mas é uma pintura mais simples, né? Uma pintura assim de preenchimento, contorno. Pinto muito flores, frutas, mas nada muito elaborado, não. Um dia, assistindo um vídeo da Marta Beatriz no YouTube, eu me interessei muito pelo que ela estava ensinando, porque ela estava ensinando rosas, e rosas é uma coisa muito difícil de pintar, né? E comecei a assistir os vídeos delas e a seguir ela. Aí um dia ela falando que as inscrições do curso Mulheres que Pintam estavam abertas, eu me inscrevi e comecei esse curso em outubro. E já assim, estou apaixonada pelo curso. Gente, eu estou pintando rosas, coisas que eu achava que eu não ia conseguir pintar. É maravilhoso o curso, muito bom. Aí você vai me perguntar, mas eu vou aprender a fazer o curso online? Eu vou aprender pela internet? Vou pagar um preço e vou sair dali aprendendo o curso? Vai sim, gente. Vai, porque não tem como. O método que ela ensina, não tem como você sair dali não aprendendo a pintar rosas. Então, se você tiver oportunidade, não perca não. O curso é muito bom, mas muito bom mesmo. E você vai ficar satisfeito com o que você está pagando. A minha agenda agora está sempre cheia, né? O mês de maio já assim, tá cheia a agenda, porque vem mês das mães, né? O mês das mães, então todo mundo quer um presente para as mães. E nada melhor do que rosas, né, gente? Então, assim, faça o curso que vocês vão ver como que vale a pena. Antes eu tirava meio salário mínimo, agora eu tô tirando um salário e meio, 2. Então, assim, é perfeito. Não tá sobrando pintura nenhuma que eu faço, não tá ficando em casa, porque tudo que eu tô pintando já tá saindo, não tá dando tempo de eu fazer um estoquezinho, né? Para maio, então tem que ser agendado mesmo. Então, tá assim, tá sendo bênção na minha vida. Tá simplesmente maravilhoso. Se você puder, faça o curso, que eu tenho certeza que você vai se sentir realizada. Eu vou mostrar para vocês agora como que está
as minhas pinturas, né? O que eu tenho feito. Como que tá maravilhoso. Gente, assim era a minha pintura. Uma pintura só mesmo de contorno, cores fortes, sem muita mistura. E agora a pintura, depois que eu comecei a fazer o curso com a Marta Beatriz. Olha para vocês verem a transformação que foi. Uma pintura mais leve, mais suave, mistura de cores. Olha, simplesmente maravilhosa, né? Não tem como o cliente vir e sair sem levar nada. Não perca a oportunidade, façam um curso e se sintam realizadas, assim como eu estou. Gente, vocês viram que história linda? Kátia, ela testou e aprovou esse método. O sonho dela era aprender a pintar rosas. E ela não só aprendeu a pintar rosas, né, a pintar outras florais, como hoje ela tem a pintura como sua profissão. E isso é muito bonito. Essa confiança, né, que a gente tem quando a gente sonha em realizar algo na nossa vida. E como ela disse, né, ela fatura hoje de 1 a 2 salários por mês. A pintura em tecido foi uma bênção, não só na vida de Kátia, como na vida de todos nós, que passou também por essa experiência. E ela mesma fala, né, que foi uma transformação, né, na vida dela e também no trabalho dela, como nós vimos, né, a diferença de um trabalho pelo outro. E isso é fantástico, gente. E você também pode passar por isso. Assim como Kátia, né, como outras alunas também. Eu gostaria de agradecer, Kátia, pelo carinho, pelo compartilhar conosco um pouco da sua história, né? Porque com certeza vai servir de grande inspiração para muitas pessoas que sonham em aprender a pintar também. Gente, agora eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês. Pintar profissionalmente sempre foi o meu sonho desde quando eu comecei. A minha principal dificuldade foi porque eu não achava ninguém que me ensinasse naquela época. Isso foi há quase 20 anos atrás. Então as oportunidades, elas eram poucas. E eu não tinha acesso a redes sociais, a curso de pintura. Gente, curso de pintura naquela época era muito difícil. A gente quase não via. E a primeira vez que eu conheci aliás, ela não era professora, ela era uma profissional. Eu conheci uma mulher que pintava profissionalmente e foi assim que eu engravidei da minha segunda filha. Eu resolvi fazer o enxoval dela, fazer algumas fraldinhas pintadas e eu fui na casa dessa mulher. Gente, quando eu cheguei na casa dela, para me encomendar as fraldas, né, para ela pintar para mim, quando eu entrei, eu senti um verdadeiro paraíso, sabe? Quando eu me encantei com aquele lugar. Naquela época eu já tinha começado a dar os meus primeiros passos na pintura. E eu sempre fui muito apaixonada com pintura. Então, quando eu entrei, eu fiquei deslumbrada com tantas coisas lindas. Ela pintava tela, ela pintava vasilhas, ela pintava tecidos. Eu lembro, assim, de uma coisa muito forte que eu nunca esqueci, foi quando eu vi jogo de banheiro pintado pela primeira vez. Eu vi, foi com ela. E eu achei a coisa mais bacana, sabe? Eu falei, gente, que lindo. Eu já me imaginei num banheiro com aquele jogo. A coisa mais linda que ela fazia. Então, eu comecei a conversar com ela, né? E a gente foi conversando, ela foi me mostrando os riscos para mim escolher. E eu falei com ela que eu tinha começado, né, com a pintura
e que o meu sonho era realmente aprender com uma técnica, porque eu não sabia, eu pintava muito primário. E aí eu perguntei a ela se ela me ensinava a pintar, porque eu já pintava um pouco, né, mesmo sem técnica, mas talvez seria mais fácil. Mas ela me deu uma resposta que eu até arrependi naquele momento de ter perguntado. Eu vi que ela não gostou. Ela ficou com um semblante meio fechado, né? E ela falou que aquilo era muito difícil, que ela não ensinava, que não era uma coisa fácil de aprender. E aí eu falei, tudo bem, então agradeci, fiz a minha encomenda e fui embora. Eu até entendo, né, que é provável que ela ficou com medo de concorrência, mesmo eu morando bem distante da casa dela. Naquela época, a gente morava muito longe uma da outra. Mas antigamente, as pessoas tinham esse medo de ensinar o que sabia, porque era o trabalho dela. E assim, a gente via muito isso. Não é igual hoje que a gente tem essa facilidade, né, das pessoas compartilhar o que sabe. Então, eu não insisti muito. Eu me lembro que eu fui para casa muito pensativa naquela época, assim, pensando que poderia mesmo ser difícil pintar daquele jeito. Mas não impossível, não era uma coisa que eu não poderia aprender. E eu cheguei em casa e fui pensando, né, no que eu poderia fazer para mim conseguir aprender a pintar com uma técnica. O problema é que, assim, eu era, gente, sabe quando você não tem, não tem conhecimento? O que falta às vezes na gente é o conhecimento que a gente não tem. Né? Então, se você não tem conhecimento daquilo, tudo é muito distante para você. E eu não sabia que material que eu poderia usar, que material que eu poderia comprar. Naquela época não tinha redes sociais que tem hoje, né? Então, eu tinha poucas revistas, eu lembro que era bem pouquinha mesmo, até mesmo pelas minhas condições, que não era muito. Eu tinha algumas revistas de tecido, se no máximo era 3, tá? Eu não lembro muito bem. Então, eu fui fazendo um teste sozinha mesmo, eu li as revistas, tudo que eu via sobre pintura, eu lia, eu passava a saber, eu me interessava. E isso que foi, né, abrindo mais a minha mente, a minha percepção com a pintura. E eu me lembro de um trabalho que eu fiz, como eu tinha visto as vasilhas na casa dela, eu falei, bom, eu precisava de dar um presente. Então eu resolvi pintar uma vasilha. E, gente, eu fiz para me dar de presente. Naquela época, do jeito que eu pintava, que eu já gostava do meu trabalho, eu sempre fui apaixonada pelo que eu faço. E eu pintei aquela vasilha, ficou linda a pintura. E agora veio, né, como que eu vou dar acabamento nessa pintura, como que eu vou fazer para invernizar. E para vocês verem que eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo, eu pintei numa vasilha de plástico com tinta de tecido, que não é bom, né? Já não é um material próprio. E eu passei um verniz de madeira, a peça era branca, ficou amarela, sem contar que a tinta soltou na hora que eu fui passando, em alguns lugares foi soltando, mesmo eu vindo com bastante cuidado. Então eu fiz aquela peça, ficou linda a pintura do meu jeito, mas infelizmente eu acabei com o meu trabalho, né? Porque o verniz, ele era amarelo, ele não era próprio para aquele material e ficou aquela coisa horrível, encardida. E eu lembro que eu fiquei muito decepcionada nesse dia. E é assim, porque a gente fica, né? Quando a gente não tem noção do que a gente está fazendo e você estraga alguma coisa, a gente fica chateado. E o que eu quero te mostrar contando essa situação que aconteceu comigo é porque, apesar de ter sido muito difícil para mim, gente, eu não desisti.
tá? Eu continuei em frente e eu fui aprendendo a pintar aos poucos, olhando revistas, pegando algumas dicas e tudo que eu sabia, eu ia atrás, né? Tudo que eu sabia, assim, de curso, às vezes eu ia para mim ver como que era o curso, se eu tinha condições de fazer. E foi muitos erros para mim chegar onde eu cheguei. Mas eu também aprendi muito com os meus erros. Isso eu garanto para vocês. Então, às vezes, tem gente que pensa, quando vê você já pintando bem, acha que você não teve todo um percurso, uma estrada, uma longa jornada. E são muitas histórias, né, que eu poderia ficar aqui a aula inteira contando para vocês. Mas não há necessidade, porque talvez você também passa por isso e você sabe da verdade, sabe que é um processo nosso aprendizado. E foi muito difícil para mim achar um curso que eu gostasse da técnica, que não ensinasse só o básico. E teve um que eu fiz que me ajudou muito naquela época, isso há muitos anos atrás, gente. Nele eu aprendi o material correto que eu tinha que comprar. Eu aprendi o que eu teria que fazer, tudo certinho, com uma professora maravilhosa. E foi a primeira vez que eu aprendi a pintar com uma técnica. Para mim foi um divisor de águas. Porque você pintar com uma técnica, com um acompanhamento, faz toda a diferença na nossa vida. E eu já sabia pintar naquela época, só que eu não tinha técnica, eu pintava do meu jeito. Foi uma invenção lá minha, de um cursinho básico que eu fiz, bem primário, e eu fui fazendo. Mas isso fez toda a diferença, porque aqui eu dei um passo muito largo em direção ao meu sonho, através desse curso, dessa primeira técnica que eu aprendi. Então, gente, através desse curso que eu me dediquei, eu comprei, eu gastei o que eu precisava de gastar naquela época e não foi fácil, tá? Por causa que as condições minhas naquela época era muito difícil, mas foi através desse curso que eu comecei a vender muita coisa. Então, começou a aparecer muitas encomendas, muitas mesmo, a ponto de eu não dar conta, sabe? De eu dispensar. Eu dispensei muitas encomendas por falta de tempo, porque mesmo trabalhando muito, eram muitas encomendas que eu pegava. Então, eu não conseguia atender todos esses pedidos. Então, eu já estava bem, eu já tinha, eu já pintava bastante naquela época, muito mesmo. Eu já participava de feira, eu já trabalhava, profissionalmente com a pintura, depois que eu aprendi essa técnica. E aí foi quando eu decidi a ensinar e levar para outras mulheres que têm esse sonho de aprender a pintar. E viver da pintura, viver profissionalmente da pintura. E eu comecei a dar aulas, presenciais e foi indo. E até resolver, falar, não, eu preciso de levar isso para muito mais pessoas, para muitas mais mulheres. E através da Semana da Pintura, tudo que eu vou te entregar aqui vai ser muito válido para você. Se você realmente quer a pintura como sua profissão, ou se você quer aprender a pintura também como hobby, para você decorar a sua casa, para você se sentir bem. E hoje eu ensino de maneira muito especial as pessoas que querem aprender, porque eu sou grata pelo que eu faço. E o mais legal é que hoje você tem o privilégio de aprender a pintar comigo, tá? De um jeito mais fácil, e você vai ver que é possível também você ter a pintura como sua profissão. Basta você tomar essa decisão durante essa aula de hoje. E você não vai precisar passar por tudo isso que eu passei, por esse longo caminho. Não precisa,
porque eu vou te mostrar agora o universo da pintura em tecido e eu vou te apresentar um leque de possibilidades de tudo que você vai fazer com todo esse conhecimento. Eu vou te mostrar alguns trabalhos que foram feitos pelas minhas alunas. Gente, eu fico simplesmente encantada, apaixonada com cada trabalho que elas realizam. Sabe, eu vejo a alegria, a motivação de cada uma delas quando elas postam trabalho nos grupos, nas redes sociais. E isso para mim é fantástico. E eu quero compartilhar com vocês agora um pouquinho desses trabalhos. É uma pena, né, que não dá pra gente mostrar todas, porque o nosso tempo aqui é limitado. Mas olha só alguns trabalhos que elas fizeram. Gente, vocês viram quantos trabalhos lindos realizados por essas meninas? Não tem como não se encantar com tudo isso, né? E olha só, você também pode trabalhar em cima de datas comemorativas, como Natal, Dia das Mães. Gente, já pensou Natal? Tanta coisa linda que a gente pode fazer. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia dos Avós, Dia dos Namorados. Tem Páscoa, tem aniversários também, tem tantas outras datas, né, que vocês podem fazer trabalhos lindos. Vocês lembram do depoimento de Kátia, que ela falou que ela estava com a agenda cheia, que foi no mês de maio, né, a encomenda aí para o Dia das Mães. Então, olha só a importância da gente trabalhar em cima dessas datas. Todas elas são oportunidades da gente lucrar no mercado da pintura. Então, fique atenta a essas datas. O mercado hoje de artesanato, eu fiz uma pesquisa, aliás, eu li uma pesquisa que movimenta 50 bilhões de reais por ano no Brasil. Gente, isso é fantástico, né? A gente sente até aquela alegria, porque nós fazemos parte dessa pesquisa também, né? E é um mercado de grandes oportunidades para quem quer ter uma renda fixa, uma renda financeira boa.
e trabalhar ainda no conforto da sua casa, fazendo o que você ama fazer. Isso é possível sim. Isso é maravilhoso e você também pode conseguir tudo isso através da pintura. E nessa série de aula da Semana da Pintura Lucrativa, eu vou te explicar tudo sobre a técnica porcelanizada e das aulas, né, de todas as aulas. Na aula de quarta-feira, nós vamos ter aula na prática, onde nós vamos colocar juntas a mão na massa e fazer um lindo trabalho juntas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E mesmo você que ainda não pinta, eu garanto que você vai conseguir. Se você fazer tudo que for proposto na nossa aula de quarta-feira, você vai conseguir ter um lindo resultado. Então, gente, já providencia, tá? Providencia tudo que eu vou deixar aqui para vocês no final da aula, para vocês fazer junto comigo esse trabalho. E se você me acompanhar e levar isso a sério, como se fosse um curso pago, gente, valoriza. Você está fazendo um curso gratuito que ele poderia ser vendido. Então, eu vou disponibilizar isso tudo para você gratuito. Então, aproveita, se comprometa com você mesmo em fazer a Semana da Pintura. E você vai ver a grande evolução que você vai ter, tá? Pois durante essa semana eu vou segurar na sua mão, vou te mostrar o caminho que você deve trilhar para chegar no resultado que você deseja. E no final dessa aula eu vou liberar o PDF da Semana da Pintura. Terá todos os materiais necessários para você providenciar e juntas nós fazer um trabalho lindo na nossa próxima aula de quarta-feira, que será ao vivo às 16 horas, tá? Então, o PDF, eu vou disponibilizar uma apostila maravilhosa para vocês. Vai chegar aí no e-mail, corre lá no e-mail de vocês, que essa apostila vai estar lá. E eu vou também enviar nos grupos do WhatsApp. Então, quem se cadastrou para a Semana da Pintura vai receber nos grupos e no e-mail, tá? Então, fiquem atentos, olha lá que vai estar no e-mail de vocês ou vai estar nos grupos que vocês estão. Todos os grupos vão receber. Porque isso é um comprometimento que eu tenho com você. Dessa forma, você também vai se comprometer comigo de fazer tudo que a gente for... tudo que for proposto para vocês fazerem aqui durante essa semana, combinadas? Então, nosso tempo aqui ele é um pouco limitado e eu já quero adiantar para vocês que na próxima aula eu vou te mostrar que é possível sim você trabalhar em cima de qualquer datas comemorativas. Se prepare que vai vir uma grande surpresa aí para vocês. E juntas nós vamos fazer um lindo trabalho. Lembrando que você pode rever as aulas da Semana da Pintura quantas vezes você quiser. Elas vão ficar disponíveis só até domingo, tá? Então aproveite. E eu quero te pedir para você deixar um comentário sobre o que você achou dessa aula. E eu gostaria também de pedir para você me seguir aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, aqui no nosso YouTube. Se você ainda não se inscreveu nesse canal maravilhoso, que você possa se inscrever, acompanhe e fique por dentro do mundo da pintura, porque aqui eu sempre tô postando muita novidade para vocês, tá bom? Então, gente, chegamos no final da nossa aula. O que eu queria era apresentar tudo isso para vocês, falar um pouquinho sobre a Semana da Pintura e entregar para vocês esse conteúdo maravilhoso que já está sendo enviado para todas vocês que se inscreveram. E eu quero agradecer imensamente, de todo o meu coração, pela sua companhia, por você ter assistido esse vídeo até aqui. E um grande abraço para você. E nós nos encontramos na nossa próxima aula, na quarta-feira, tá? Ao vivo.
Então, tudo que a gente tiver de mandar para você será mandado pelo e-mail e pelos grupos do WhatsApp, tá bom? Então, um grande beijo e até a nossa próxima aula.